Milionário dá R$ 150 de gorjeta a uma garçonete e vê o seu pingente. O mesmo que ele deu de presente para sua filha antes de desaparecer há 20 anos. A noite caía sobre São Paulo, e a cidade vibrava no caos de sempre. As luzes dos prédios piscavam como estrelas artificiais, refletindo nas ruas molhadas pelo sereno da noite. No centro, entre becos e grandes avenidas, um pequeno restaurante aconchegante se destacava. Não era um lugar luxuoso, mas sua comida caseira e o ambiente acolhedor o tornavam um refúgio para aqueles que buscavam um pouco de paz no meio do turbilhão da metrópole. José Almeida, um dos empresários mais influentes do ramo imobiliário, entrou no restaurante após um dia exaustivo. O terno impecável contrastava com a simplicidade do ambiente. Ele costumava frequentar restaurantes sofisticados, mas aquela noite era diferente. Queria algo mais tranquilo, longe das formalidades e aparências do seu mundo. Sentou-se em uma mesa perto da janela e pegou o cardápio, sem muita paciência. Não demorou para ser abordado por uma jovem garçonete de sorriso gentil e olhar atencioso. "Boa noite, senhor. Já sabe o que vai querer ou prefere mais um tempo para escolher?" perguntou ela, segurando o bloquinho de anotações. José ergueu os olhos. Ela tinha um jeito simples, mas cativante. Devia ter pouco mais de 20 anos, e sua voz carregava uma doçura natural. "Quero um filé à parmegiana e uma água sem gás." Respondeu, seco, voltando os olhos para o celular. A garçonete assentiu, anotou o pedido e se afastou. Seu nome estava bordado no pequeno crachá preso ao avental. Margarida Santos? José não prestou atenção nisso. Naquele momento, estava concentrado nos e-mails de negócios. A comida chegou rápido, e ele comeu sem grandes expectativas. Mas ao longo do jantar, reparou que Margarida atendia os clientes com uma simpatia genuína. Sem exageros forçados, ela parecia gostar do que fazia. E isso era raro de se ver. Quando terminou a refeição, José pegou a carteira e, num impulso incomum, deixou uma gorjeta generosa. 150. Não era algo que fazia com frequência. Mas aquela noite, por algum motivo, sentiu vontade de recompensar o esforço daquela jovem. Margarida se aproximou para limpar a mesa e, ao notar o dinheiro, arregalou os olhos. "Nossa, senhor! Muito obrigada, de verdade." Ela sorriu, surpresa e grata. Ao estender a mão para pegar a gorjeta, um pequeno pingente de prata escorregou para fora do uniforme e balançou no ar. Foi um instante, mas para José, aquele momento congelou o tempo. Seus olhos fixaram no pingente em forma de estrela, e sua respiração falhou. O talher que ele ainda segurava caiu no prato, fazendo um barulho metálico que ecoou no salão. Ele conhecia aquele pingente. Era idêntico ao que ele havia dado à sua filha, Sofia, pouco antes dela desaparecer misteriosamente em um acidente de carro há 20 anos. O coração de José disparou. Ele sentiu o sangue gelar nas veias. Por um instante, acreditou que sua mente estivesse lhe pregando uma peça. Mas não. O pingente estava ali, pendurado no pescoço daquela jovem garçonete. Margarida percebeu a mudança brusca na expressão do cliente e franziu a testa. "Senhor." "O senhor está bem?" José engoliu em seco, tentando organizar os pensamentos. Precisava ter certeza. "Esse pingente..." Ele apontou com a voz trêmula. "Onde você conseguiu isso?" Margarida piscou, confusa com o tom de urgência. Tocou instintivamente a joia e deu de ombros. "Ah, isso. Eu sempre tive... Quer dizer... Desde que me encontraram numa estrada quando eu era criança, foi a única coisa que sobrou comigo." José sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "Encontraram você numa estrada." Repetiu, cada palavra saindo com dificuldade. "Sim, eu não lembro de nada porque eu era muito pequena, mas me disseram que fui achada perto de um carro destruído depois de um acidente." A cabeça de José girava. Era exatamente como o acidente que tirou a vida de sua esposa e supostamente de sua filha. "Que idade você tinha quando isso aconteceu?" 3 anos, respondeu Margarida, ainda sem entender o motivo daquelas perguntas. José sentiu a garganta apertar. A idade batia, o acidente, o pingente, tudo se encaixava de maneira assustadora. Ele levou as mãos ao rosto, tentando se recompor, quando voltou a olhar para Margarida.
Seus olhos estavam marejados. Posso ver esse pingente mais de perto. Margarida hesitou por um momento, mas ao perceber o desespero sincero naquele homem, tirou a corrente do pescoço e a entregou. José pegou o pingente com mãos trêmulas, virou-o na palma, observando os detalhes, e então encontrou o que procurava, no verso da pequena estrela de prata, gravadas em letras minúsculas. Estavam as iniciais, S.A. Sofia Almeida. As lágrimas brotaram nos olhos de José. Seu peito subia e descia rapidamente. Um misto de emoções tomando conta dele. Era real. A filha que ele pensou estar morta por 2 décadas estava bem ali, diante dele, sem fazer ideia de quem era. Ele tentou falar algo, mas sua voz falhou. Margarida, assustada, recuou levemente. Senhor, o que está acontecendo? José fechou os olhos, tentando conter a avalanche de sentimentos. Quando os abriu novamente, soube que não podia deixar Margarida ir embora sem saber a verdade. Eu preciso falar com você, sobre sua história. Margarida o encarou, confusa e intrigada. Minha história. José respirou fundo. A vida como ele conhecia estava prestes a mudar para sempre. A conversa entre José e Margarida parecia ter paralisado o tempo dentro do restaurante. O som dos talheres, os murmúrios dos clientes e até mesmo o cheiro das panelas borbulhando na cozinha pareciam distantes. Para Margarida, a expressão daquele homem diante dela era um enigma. Seus olhos estavam fixos no pingente que ela usava desde que se entendia por gente. Como se aquele pequeno objeto escondesse um segredo que mudaria tudo. Ela sentiu um frio na barriga. O senhor está bem, repetiu, vendo que José parecia ainda mais pálido. Ele piscou algumas vezes, respirou fundo e olhou para Margarida com intensidade. Seu coração batia tão rápido que ele sentia o sangue pulsar em seus ouvidos. Esse pingente... Ele começou, mas a voz falhou. Ele pigarreou, tentando organizar os pensamentos. Onde você conseguiu? Margarida ergueu uma sobrancelha, surpresa pela pergunta. Ah, isso. Eu sempre tive, quer dizer, desde que me encontraram quando eu era criança. José franziu a testa. Encontraram você? Ela assentiu, brincando distraidamente com a corrente do pingente entre os dedos. Sim. Eu fui achada numa estrada, depois de um acidente de carro. Eu tinha 3 anos, e ninguém nunca soube quem eram meus pais. O coração de José parou por um segundo. Ele sentiu o peso daquelas palavras esmagando seu peito. Um acidente de carro, repetiu, a voz quase um sussurro. Sim, respondeu Margarida, sem entender o porquê de tanto espanto. Pelo que me contaram no orfanato, eu fui encontrada desacordada perto do carro destruído. Não havia ninguém comigo, só esse pingente. O ar desapareceu dos pulmões de José. Ele precisou segurar na borda da mesa para não perder o equilíbrio. Era o mesmo local, o mesmo acidente. Cada célula do seu corpo dizia que aquilo era impossível, mas todas as evidências gritavam o contrário. O pingente, a idade dela, o acidente. Tudo estava se encaixando como peças de um quebra-cabeça que ele nunca pensou que veria completo. Margarida percebeu que algo estava muito errado. Senhor, o que está acontecendo? José olhou para ela, e dessa vez não conseguiu segurar a emoção. Minha filha desapareceu em um acidente há 20 anos. Ele disse, sua voz carregada de dor. Foi no mesmo lugar onde você foi encontrada. O sangue de Margarida gelou. Ela piscou. Absorvendo aquelas palavras era coincidência. Certo. O senhor está dizendo que eu posso ser sua filha? José respirou fundo. Eu não acho. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para ela. Eu tenho certeza. Margarida sentiu um calafrio. Seu corpo inteiro ficou tenso. Isso não faz sentido, murmurou. E como eu poderia ser sua filha? Ela sentiu um nó na garganta. Durante toda a sua vida, havia se acostumado à ideia de que nunca saberia de onde veio. Era um vazio que carregava sem esperar preenchê-lo. Mas agora, esse homem estava ali, dizendo que poderia ser seu pai. José olhou para o pingente em suas mãos. Suas mãos tremiam. Quando minha filha nasceu, eu mandei gravar as iniciais dela nesse pingente. Ele virou a joia entre os dedos e encontrou o que procurava, no verso da pequena estrela prateada,
2 letras estavam gravadas: S.A. Sofia Almeida. José apertou os olhos, tentando segurar as lágrimas. Sofia Almeida, esse pingente pertence à minha filha. Margarida sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Sofia Almeida. Era ela. Ela recuou um passo, como se precisasse de espaço para respirar. Tudo parecia surreal demais. Não, isso deve ser um engano, disse cruzando os braços como um mecanismo de defesa. José não a culpava por reagir assim. Ele próprio ainda estava em choque. Eu entendo que é muita coisa para processar, disse tentando manter a calma. Mas e se fizermos um teste de DNA? Margarida arregalou os olhos. Um teste de DNA? Sim, eu sei que tudo isso parece absurdo, mas... E se for verdade? Você nunca quis saber de onde veio. Ela mordeu o lábio. A pergunta bateu fundo. Sim, ela sempre quis saber. Desde criança. Havia noites em que ficava olhando para o teto do quarto no orfanato, imaginando quem poderiam ser seus pais. Será que a abandonaram? Será que sofreram algum acidente? Será que estavam vivos? Agora, esse homem dizia que poderia ser seu pai. A resposta que ela sempre quis estava bem ali. Mas será que estava pronta para ouvi-la? Eu não sei, disse, desviando o olhar. José não insistiu. Ele já tinha passado por muitas negociações na vida e sabia quando forçar uma resposta não era a melhor estratégia. Ele pegou um cartão de visitas no bolso e entregou a Margarida. Aqui está meu contato. Se decidir que quer saber a verdade, me ligue. Margarida hesitou, mas pegou o cartão. Seus dedos deslizaram sobre a textura do papel, como se ele pesasse 1 tonelada. Tá bom. Eu vou pensar. José assentiu, com um leve sorriso emocionado. Obrigado. Ela assentiu de volta, ainda atordoada, e pegou a bandeja para se afastar. Mas antes de sair, olhou para ele novamente, como se tentasse enxergar algo que fizesse tudo aquilo fazer sentido. José ficou parado, observando Margarida desaparecer pela porta da cozinha. Seu peito subia e descia rapidamente, ainda sentindo o peso do momento. O pingente ainda estava em sua mão. Ele fechou os dedos ao redor dele e engoliu em seco. Se Margarida fosse mesmo sua filha, quantos anos ele havia perdido sem saber? Ele sentiu um nó na garganta. Não podia perder mais tempo. O destino lhe dera uma segunda chance. Dessa vez, ele não ia desperdiçá-la. Margarida passou o resto do turno no restaurante com a cabeça a mil. Os pratos iam e vinham. Clientes chegavam e saíam, mas sua mente estava longe dali. O cartão de visitas de José ainda estava dentro do bolso do avental, mas parecia pesar toneladas. Ela se perguntava se tudo aquilo era real ou se estava apenas criando fantasias. E se fosse apenas uma coincidência, afinal, um pingente poderia ter sido vendido em várias joalherias. Mas então, por que ele estava tão certo? Por que a reação dele foi tão forte? Ela esfregou as têmporas, tentando afastar os pensamentos. Mas a cada vez que fechava os olhos, via a expressão chocada de José, olhando para o pingente. Quando seu turno finalmente terminou, ela caminhou para casa em silêncio, as ruas de São Paulo ainda movimentadas. Apesar do avançar da noite, seu pequeno apartamento ficava em um bairro simples, mas ela sempre gostou do aconchego daquele espaço. Lançou o avental sobre a cadeira e pegou o cartão de visitas de José. Olhando para os números impressos, sentiu um frio na barriga. Deveria ligar. Ela deixou o cartão na mesa e se jogou na cama, encarando o teto. Sua vida sempre foi um grande ponto de interrogação. Será que finalmente teria respostas? Enquanto isso, na mansão de José estava sentado em seu escritório, um copo de uísque na mão, mas não havia dado nenhum gole. Seus olhos estavam fixos no pingente em cima da mesa. A noite foi longa. Depois de sair do restaurante, ele dirigiu sem rumo por um tempo, tentando processar tudo. Poderia mesmo ser verdade. Margarida tinha a mesma idade que Sofia teria hoje. O local do acidente era o mesmo. O pingente. Ele não tinha dúvidas. No fundo, ele sentia. Mas saber que poderia ser verdade não era suficiente. Ele precisava de provas. Pegou o telefone e discou um número conhecido. Almeida. A voz do outro lado atendeu. Dr. Figueiredo, preciso da sua ajuda. O advogado da família Almeida, um homem experiente e meticuloso,
Ficou em silêncio por um momento antes de responder. É sobre o acidente. José fechou os olhos, apertando a ponte do nariz. Sim, eu preciso acessar os antigos relatórios. Preciso saber exatamente o que aconteceu naquela noite. Do outro lado. Figueiredo respirou fundo. Eu te ajudo, mas saiba que isso pode abrir feridas que você tentou fechar por anos. Eu já estou ferido há 20 anos. Só quero saber a verdade na manhã seguinte. Margarida acordou mais cedo do que o normal. Nem precisou do despertador. A noite tinha sido agitada. Cheia de sonhos confusos e lembranças soltas, o cartão de visitas de José ainda estava na mesa, e ela passou os dedos sobre ele antes de finalmente pegar o celular. Respirou fundo e discou o número. Alô. A voz grave de José atendeu quase de imediato. Margarida hesitou por um segundo antes de falar. É a Margarida. A pausa do outro lado da linha foi longa o suficiente para que ela imaginasse a expressão dele ao ouvir sua voz. Obrigado por ligar. A voz dele soou aliviada. Ela mordeu o lábio, ainda sem saber se tinha tomado a decisão certa. Eu pensei muito. E eu quero saber. Quero saber se tudo isso é verdade. Do outro lado da linha, José fechou os olhos, sentindo um peso sair dos ombros. Então me encontre hoje para jantar. Podemos conversar com calma. Margarida hesitou. Encontrá-lo novamente significaria dar um passo real em direção a um possível passado desconhecido, mas ao mesmo tempo, algo dentro dela gritava por respostas. Tudo bem? Onde nos encontramos? José sorriu levemente, mesmo que ela não pudesse ver. Eu passo para te buscar às 8, horas depois. O carro preto de José estacionou em frente ao pequeno prédio onde Margarida morava. Ela observou pela janela, sentindo um frio na barriga, respirando fundo, pegou sua bolsa e desceu. Ao sair do prédio, viu José aguardando do lado de fora do carro. Dessa vez, ele estava sem terno, vestindo uma camisa social azul clara e calças escuras. A aparência casual o fazia parecer menos imponente do que na noite anterior. Quando ele a viu, sorriu. Boa noite. Boa noite, respondeu Margarida. Ainda um pouco nervosa, ele abriu a porta do carro para ela, e ela hesitou por um instante antes de entrar. Assim que os dois estavam acomodados, José deu a partida e começou a dirigir. Você parece nervosa. Ele notou. Margarida riu sem humor. Bom, é um pouco estranho, né? Ontem eu estava servindo mesas e hoje estou aqui. Indo jantar com um homem que acha que é meu pai. José assentiu, mantendo os olhos na estrada. Eu entendo. Sei que tudo aconteceu muito rápido, mas eu só quero que você saiba que, independente do que descobrirmos, eu estou feliz por você ter aceitado conversar. Margarida não respondeu. Ainda não sabia o que pensar. O jantar e a revelação. Eles chegaram a um restaurante discreto e reservado. José escolheu uma mesa afastada, onde pudessem conversar sem interrupções, depois de pedirem a comida. O silêncio se instalou por alguns segundos antes que José resolvesse ir direto ao ponto. Margarida, você nunca tentou descobrir sua origem. Ela suspirou, mexendo na borda do guardanapo. Já tentei, mas não havia nenhuma pista. Cresci no orfanato sem nada além desse pingente. José assentiu. Eu quero te contar o que aconteceu naquela noite. O acidente. A noite em que minha esposa morreu e minha filha desapareceu. Margarida prendeu a respiração. E então José começou a contar. Ele narrou os detalhes que ainda estavam vívidos em sua mente. Como naquela noite, há 20 anos, ele havia se atrasado para um jantar com a esposa e a filha, como o carro delas havia sofrido um acidente numa estrada deserta, como a esposa foi encontrada sem vida. Mas a filha nunca foi achada. Margarida ouvia tudo sem piscar, e então, pela primeira vez, ela começou a imaginar que talvez, só talvez, aquele homem estivesse certo. O silêncio entre José e Margarida no restaurante era quase palpável. O jantar continuava intacto nos pratos, intocado, enquanto as palavras de José ecoavam na mente de Margarida. Minha filha desapareceu em um acidente há 20 anos. Ela sentia como se estivesse em um sonho estranho, onde tudo acontecia rápido demais para que pudesse entender completamente. Seu coração martelava no peito, e ela não sabia ao certo se era pelo medo da incerteza, ou pela esperança de que aquele homem estivesse dizendo a verdade. José percebeu o conflito nos olhos dela. Ele mesmo se sentia assim, dividido entre a emoção de ter encontrado sua filha
e o medo de que tudo aquilo fosse apenas uma coincidência cruel. Sei que tudo isso deve estar parecendo um absurdo para você, mas desde o momento em que vi esse pingente, ele segurou a pequena joia entre os dedos, observando-a com um olhar distante. Algo dentro de mim me disse que eu finalmente estava diante da verdade. Margarida respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. Se o senhor acredita tanto nisso, como pode ter certeza? José hesitou por um instante. Como explicar para ela algo que ele sentia no fundo da alma? Algo que não podia ser provado com palavras. Porque eu já perdi muitas coisas na vida, Margarida. Já perdi minha esposa. Já perdi minha filha. Mas algo dentro de mim nunca aceitou completamente que ela tivesse morrido naquela noite. Nunca houve um corpo. Nunca houve uma resposta definitiva. Só o vazio. Ele apertou os olhos por um momento antes de continuar. E agora, depois de 20 anos, eu encontro você. Você, que tem a idade exata que Sofia teria hoje. Você, que foi encontrada no mesmo local do acidente. Você, que carrega o pingente que eu mesmo coloquei no pescoço da minha filha quando ela tinha apenas 3 anos. Margarida apertou as mãos sobre o colo. Ela sempre desejou saber de onde veio, mas nunca imaginou que a resposta poderia aparecer assim, de forma tão abrupta. Se tudo isso for verdade, então eu passei minha vida inteira sem saber que tinha uma família. José sorriu tristemente. E eu passei minha vida inteira sem saber que minha filha estava viva. O peso daquelas palavras caiu sobre Margarida como um muro desmoronando. Sua mente estava uma confusão completa, mas ela sabia que não poderia simplesmente ignorar aquilo. Então José pegou um envelope de dentro do bolso do paletó e o colocou sobre a mesa. Eu marquei um teste de DNA. Se você quiser saber a verdade. Esse é o endereço da clínica. Margarida olhou para o envelope como se ele fosse uma bomba prestes a explodir. Seus dedos deslizaram pela borda do papel, sentindo a textura áspera contra a pele. E se o resultado der negativo? Perguntou, sua voz carregada de dúvida. José respirou fundo. Então seguiremos em frente. Mas pelo menos teremos a resposta. Ela mordeu o lábio inferior, sentindo o peso daquela decisão. Durante anos, ela se perguntou sobre suas origens, sobre quem eram seus pais e o porquê de nunca ter tido ninguém ao seu lado. Agora, essa resposta estava ao seu alcance, mas parte dela ainda temia que toda essa história fosse apenas um engano. Mas será que poderia simplesmente ignorar aquilo? Ela ergueu os olhos para José e assentiu lentamente. Tudo bem, vamos descobrir a verdade. O exame 2 dias depois, Margarida estava sentada em uma pequena sala de espera na clínica que José indicou. Seu coração martelava contra o peito enquanto olhava ao redor. A recepcionista digitava no computador, o som das teclas ecoando no ambiente silencioso. O ar-condicionado gelado fazia seus braços se arrepiarem. José estava ao seu lado, visivelmente nervoso. Ele mantinha as mãos entrelaçadas sobre os joelhos, olhando fixamente para a parede à sua frente. Tem certeza de que quer fazer isso? Ele perguntou, a voz baixa. Margarida soltou uma risada fraca, sem humor. Se eu não fizesse, passaria o resto da vida me perguntando. O médico entrou na sala, chamando-os. O exame foi rápido, apenas uma coleta de saliva. Mas o peso emocional do momento era imenso. Quando tudo terminou, Margarida sentiu o estômago revirar. Agora, tudo o que restava era esperar. Os resultados saem em alguns dias, informou o médico. José assentiu e olhou para Margarida. Não importa o que acontecer. Eu quero que saiba que estou aqui. Você não precisa passar por isso sozinha. Ela não respondeu de imediato. Ainda era difícil aceitar que aquele homem estava disposto a estar ao seu lado, mesmo sem garantias de que ela realmente fosse sua filha. Mas algo dentro dela queria acreditar. Enquanto isso, longe dali, em um bairro nobre de São Paulo, Silvia Almeida estava sentada em sua sala de estar luxuosa quando recebeu uma ligação inesperada. Dona Silvia, eu soube que José está investigando o acidente. Ele fez um teste de DNA com uma garota. O copo de vinho que Silvia segurava escorregou de seus dedos e caiu no tapete caro, derramando o líquido vermelho como sangue. O quê? Seu coração disparou. Isso é impossível. A garota se chama Margarida Santos. Trabalha em um restaurante. José acredita que ela é Sofia. Silvia ficou em silêncio, o telefone ainda pressionado contra sua orelha.
Sua mente girava em possibilidades. Se José estivesse certo, então tudo pelo que ela lutou nos últimos 20 anos poderia desmoronar. Ela fechou os olhos por um instante, tentando controlar a respiração. Depois de um momento, abriu os olhos novamente. Eles estavam frios como gelo. Isso não pode acontecer. Seu tom de voz era firme, decidido, do outro lado da linha. O informante hesitou. O que a senhora quer que eu faça? Silvia respirou fundo antes de responder. Apenas continue vigiando se José descobriu algo. Preciso saber antes que seja tarde demais. Desligou o telefone e apertou as mãos nos braços da poltrona. Seus lábios se curvaram em um sorriso sombrio. Se Sofia realmente estivesse viva, ela daria um jeito de garantir que isso nunca viesse à tona. Os dias que se seguiram ao exame de DNA foram um verdadeiro tormento para Margarida. Ela tentava seguir sua rotina normalmente, mas a expectativa do resultado era um peso constante sobre seus ombros. No restaurante, cada vez que servia um prato ou limpava uma mesa, sua mente vagava para aquela sala de exames. E se fosse verdade? E se aquele homem realmente fosse seu pai? E pior ainda, e se não fosse? Ela nunca teve uma família, nunca conheceu um lar de verdade. Se tudo isso fosse um engano, estaria apenas voltando para a realidade de sempre. José também vivia a mesma angústia. A espera era sufocante. Cada minuto parecia se arrastar em câmera lenta. Ele tentava se manter ocupado, mas não conseguia se concentrar nos negócios. Passava os dias revendo documentos antigos, registros do acidente, tentando encontrar alguma peça faltando no quebra-cabeça do passado. Mas a verdade estava prestes a ser revelada. O dia do resultado, o telefone de José tocou no final da tarde. Ele atendeu imediatamente, sentindo o coração acelerar. E Sr. Almeida? Era a voz do médico da clínica. Sim, os resultados do exame de DNA ficaram prontos. Podemos agendar um horário para que o senhor venha buscá-los. José respirou fundo. Eu estou a caminho enquanto isso no restaurante. Margarida estava terminando de anotar um pedido quando seu celular vibrou no bolso do avental. Ao ver o nome de José na tela, sentiu o estômago revirar. Ela pediu 1 minuto e foi até os fundos do restaurante antes de atender. Alô, Margarida, os resultados estão prontos. A voz de José soava contida, mas ela percebia a tensão por trás de suas palavras. Margarida fechou os olhos por um instante. Você já viu? Não. Quis esperar você para abrirmos juntos. Ela respirou fundo, tentando acalmar o coração. Me encontre no parque da Praça Central em 1 hora. Estarei lá. O encontro. O parque estava silencioso naquele fim de tarde. O sol dourado pintava o céu com tons alaranjados enquanto Margarida caminhava em direção ao banco onde José já a esperava. Um envelope pardo sobre o colo, ela parou à sua frente, sentindo as mãos suadas. José levantou os olhos para ela e sorriu, mas era um sorriso tenso. Está pronta. Margarida assentiu e se sentou ao lado dele. O silêncio entre os dois era carregado de significados. José segurou o envelope por um instante antes de entregá-lo a ela. Acho que você deve abrir. Margarida sentiu o papel áspero entre os dedos. Por um momento, teve medo. Medo da verdade. Qualquer que fosse. Ela respirou fundo e abriu o envelope. Seus olhos deslizaram pelas palavras impressas no relatório. O coração disparou quando encontrou a informação que procurava. Compatibilidade genética, 99,9%. Parentesco confirmado, pai e filha. Ela releu a frase 1, 2, 3 vezes. Seu cérebro parecia incapaz de processar. Meu Deus! Sua voz saiu em um sussurro. José observava cada expressão no rosto dela, cada emoção que transparecia em seus olhos. Margarida, você é minha filha. Ela levantou os olhos para ele, e foi então que percebeu que José estava chorando. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. Ele não tinha dúvidas, mas agora tinha a confirmação que seu coração esperava por 20 anos. Margarida não soube o que fazer. Era real. Ela passou a vida toda sem família, sem saber quem era, sem um abraço de pai, e agora ela sentiu um nó na garganta e fechou os olhos, tentando conter as lágrimas. Começou, mas sua voz falhou. José, vendo a confusão e emoção nos olhos dela, fez o que esperou fazer por toda a vida. Estendeu os braços e a puxou para um abraço.
Margarida hesitou por um segundo, mas então sentiu o calor daquele abraço, a força protetora dos braços dele ao seu redor, e desmoronou. Ela se permitiu chorar, não de tristeza, mas de alívio. Eu achei que nunca fosse saber de onde vim, sussurrou, a voz embargada. José afagou seus cabelos com carinho. E eu achei que nunca fosse te encontrar de novo. Ficaram ali por longos minutos, deixando que as lágrimas e o abraço dissessem o que as palavras não conseguiam expressar, a sombra do passado. Mas enquanto pai e filha comemoravam o reencontro, o perigo se aproximava silenciosamente. Silvia Almeida estava em seu escritório. A expressão sombria diante dela, seu informante terminava de relatar a última novidade. O exame deu positivo. Ela fechou os olhos por um instante, segurando a respiração. Então é verdade. O informante hesitou antes de continuar. José e a garota estavam no parque comemorando. Parece que ele já começou a apresentá-la como filha. O ódio fervilhou dentro de Silvia. Ela passou anos apagando os rastros do passado, garantindo que nunca mais ouviriam falar de Sofia. E agora, de repente, aquela garota aparecia para destruir tudo. Silvia respirou fundo e se levantou, andando de um lado para o outro na sala. Se José começasse a investigar, não demoraria para ele descobrir toda a verdade que poderia destruí-la. Ela parou diante da janela, olhando para o horizonte. Isso não pode acontecer, murmurou. O informante permaneceu em silêncio, esperando ordens. Silvia virou-se para ele, os olhos frios e calculistas. Descubra tudo sobre essa garota. Onde mora? Com quem conversa? Quero cada detalhe da vida dela. O homem assentiu. E depois, Silvia sorriu de canto, um brilho cruel nos olhos. Depois, eu decido o que fazer. O ar parecia mais leve naquela noite para José. Depois de 2 décadas vivendo com um vazio no peito, finalmente tinha sua filha de volta. Ele ainda não conseguia acreditar. Quantas noites passou imaginando como seria se Sofia estivesse viva? Quantos anos se culpou por não ter estado lá para protegê-la? Agora, Margarida estava diante dele, e a dor do passado parecia pela primeira vez um pouco menos insuportável, depois de saírem do parque. Ele a levou até em casa. O trajeto foi silencioso, mas um silêncio confortável. Margarida ainda parecia atordoada, e José respeitou seu espaço. Sabia que não podia forçar nada, mesmo com a confirmação do DNA. Ela precisaria de tempo para processar tudo. Quando o carro parou em frente ao prédio onde Margarida morava, ela hesitou por um instante antes de abrir a porta. Boa noite, pai. A palavra pegou José de surpresa. Seu coração disparou ao ouvir aquilo. Ele não esperava que ela fosse chamá-lo assim tão rápido. Mas foi natural. Saiu sem esforço, sem que ela percebesse o impacto que teve nele. José abriu um sorriso emocionado. Boa noite, filha. Ela sorriu de volta e saiu do carro. José ficou ali por um tempo, observando-a entrar no prédio. Ainda precisava de tempo para absorver tudo, mas naquele momento, algo dentro dele se encaixou. Era real. Ele tinha sua filha de volta. Naquela mesma noite, Margarida não conseguiu dormir. Ela se revirava na cama, encarando o teto, tentando organizar os próprios sentimentos. Parte dela ainda estava em choque. 23 anos sem saber de onde veio, sem ter ideia de quem eram seus pais. E agora, em questão de dias, sua vida virava de cabeça para baixo. Ela não queria se iludir, mas, no fundo, sentia algo inexplicável, como se finalmente pertencesse a algum lugar. Pela primeira vez, sentiu que havia alguém no mundo que realmente se importava com ela, mas aquela felicidade era observada de longe por olhos atentos. Silvia Almeida recebia atualizações constantes sobre cada passo de José e Margarida. As notícias chegavam rápido. O DNA deu positivo. José estava cada vez mais próximo da filha. Em breve, as investigações sobre o acidente começariam. E se isso acontecesse, ela sabia que tudo o que manteve enterrado por 20 anos viria à tona. Ela não podia permitir que isso acontecesse. Sentada em sua mansão luxuosa, com um copo de vinho na mão, Silvia encarava a escuridão da noite pela janela. A garota precisava sumir. Ela pegou o telefone e discou um número. Preciso que você resolva um problema para mim. A voz do outro lado hesitou. Que tipo de problema?
Silvia apertou os lábios e encarou seu próprio reflexo no vidro. Descubra tudo sobre essa garota. Quero saber onde mora, onde trabalha, quem são seus amigos. E depois, me livre desse incômodo antes que seja tarde demais. A pessoa do outro lado da linha suspirou, como se já soubesse que aquela conversa tomaria esse rumo. Você tem certeza disso? Apenas faça o que estou mandando. Ela desligou antes de ouvir qualquer outra objeção. Não havia mais espaço para dúvidas. Se Sofia voltasse completamente à vida de José, tudo o que Silvia construiu poderia desmoronar. No dia seguinte, José acordou mais leve do que em anos. Seu primeiro impulso foi pegar o telefone e mandar uma mensagem para Margarida. Ele não queria pressioná-la, mas precisava que ela soubesse que estava ali. Bom dia, filha. Como você está se sentindo? O termo filha ainda parecia estranho, mas ao mesmo tempo, tão certo. Minutos depois, o celular vibrou. Bom dia, pai. Ainda tentando entender tudo, mas estou bem. José sorriu. Ela o chamou de pai novamente. Era o suficiente por agora. Ele tinha planos. Queria conhecê-la melhor, saber tudo sobre sua vida, apresentar-lhe a empresa, abrir para ela as portas do mundo que sempre deveria ter sido seu, mas sabia que precisava ir com calma. Margarida passou a vida toda sem um pai, sem uma família. Ele não podia simplesmente invadir sua vida de uma hora para outra e esperar que tudo se ajustasse magicamente. Decidiu, então, que faria isso da forma certa, passo a passo. Enquanto isso, Margarida começava a sentir o peso da mudança em sua vida, no restaurante. As colegas de trabalho notaram que ela estava diferente. Mais distraída, mais pensativa. O que aconteceu com você? Está apaixonada, brincou uma das garçonetes. Margarida sorriu fraco. Não, só estou com muita coisa na cabeça. Ela queria contar, mas não sabia como. Como explicar que sua vida virou de cabeça para baixo do dia para a noite? Que descobriu que seu pai era um milionário. Que tudo o que acreditava sobre si mesma estava errado. Então apenas guardou tudo para si e seguiu trabalhando. Mas algo estranho começou a acontecer. Ela sentiu que estava sendo observada. Não sabia explicar. Mas nos últimos dias, sentia um frio na espinha, como se alguém estivesse a seguindo no metrô, nas ruas, até mesmo na porta do prédio onde morava. Sempre que se virava, nunca via nada, mas a sensação permanecia. Uma noite, ao sair do trabalho, a sensação ficou ainda mais forte. Margarida apertou a bolsa contra o corpo e acelerou o passo. Seu prédio ficava a apenas algumas quadras do restaurante. Mas naquele momento, parecia mais distante do que nunca. Ela olhava discretamente para trás, tentando disfarçar. A rua estava pouco movimentada, mas havia um homem parado na calçada do outro lado. Ele usava um boné e parecia estar mexendo no celular. Mas Margarida teve a impressão de que ele olhava diretamente para ela. Seu coração acelerou. Ela apressou o passo, torcendo para que fosse apenas paranoia. Talvez estivesse apenas impressionada com tudo o que aconteceu nos últimos dias. Mas quando dobrou a esquina, ouviu passos atrás de si. Seu peito apertou. O medo subiu por sua espinha como um alerta. Ela virou-se rapidamente. O homem do boné também virou na mesma direção. Era oficial. Ela estava sendo seguida. A adrenalina explodiu em seu corpo. Margarida segurou o telefone com força e começou a caminhar mais rápido. Seu prédio estava logo ali. Precisava entrar antes que qualquer coisa acontecesse. Os passos atrás dela se intensificaram. Ela sentiu o pânico crescer. Quando finalmente chegou à porta do prédio, quase derrubou as chaves ao tentar abrir. Seu coração batia tão forte que sentia a pulsação nos ouvidos. Conseguiu destrancar a porta e entrou rapidamente, fechando-a atrás de si. Do lado de fora, o homem parou. Ele olhou para Margarida por alguns segundos, como se gravasse cada detalhe. Depois, virou-se e desapareceu na escuridão da noite. Margarida encostou-se à parede, tentando recuperar o fôlego. Aquilo não era paranoia. Alguém estava atrás dela, e ela precisava descobrir quem. Margarida passou a noite em claro, mesmo depois de trancar a porta e conferir todas as fechaduras do apartamento. O medo não a deixou descansar. Cada pequeno ruído a fazia sobressaltar. Seu coração ainda batia acelerado pelo pânico que sentiu ao perceber que estava sendo seguida.
Ela tentou se convencer de que poderia ser apenas coincidência, que talvez estivesse paranoica por tudo o que havia acontecido nos últimos dias, mas uma voz dentro de sua cabeça insistia que não era apenas isso. Alguém estava vigiando seus passos. Na manhã seguinte, levantou-se exausta, olheiras profundas marcando seu rosto, tomou um banho rápido e saiu para o trabalho. Mas dessa vez, mais atenta do que nunca, cada esquina que dobrava, cada pessoa que passava por ela, parecia suspeita. No restaurante, mal conseguiu se concentrar no turno, seus colegas notaram que ela estava diferente. Margarida, está tudo bem? Perguntou uma das garçonetes, preocupada. Ela hesitou. Não queria parecer paranoica, mas ao mesmo tempo, sentia que precisava desabafar. Acho que alguém está me seguindo, disse em um sussurro. A outra garçonete arregalou os olhos. Como assim, tem certeza? Margarida suspirou. Não sei, pode ser coisa da minha cabeça. Mas ontem, quando saí do trabalho, vi um homem estranho, e ele me seguiu até em casa. A amiga franziu o senho. Você contou para alguém? Margarida negou com a cabeça. Não. Quem acreditaria em mim? A garçonete tocou seu braço. José, você precisa contar para ele. Margarida hesitou. Não queria preocupar José, principalmente agora que eles estavam se reconectando. Mas algo dentro dela dizia que sua amiga estava certa, antes que pudesse pensar melhor. Seu celular vibrou. Era uma mensagem de José. Filha, gostaria que viesse até minha casa hoje à noite. Quero te mostrar algo importante. Margarida sentiu o coração disparar. Seria algo sobre o acidente. Ela digitou rapidamente uma resposta. Claro, nos vemos mais tarde. Quando saiu do restaurante naquela noite, olhou discretamente ao redor. Seu peito apertou ao ver que, do outro lado da rua, um homem de boné olhava em sua direção. Ela fingiu que não o viu e caminhou apressada até o ponto de táxi mais próximo. Não voltaria para casa a pé de jeito nenhum. No táxi, com o coração ainda acelerado, pegou o celular e digitou para José. Pai, preciso te contar algo quando chegar aí. A palavra pai saiu naturalmente. Ela nem percebeu. José estava à sua espera na entrada de sua mansão. Ao ver Margarida sair do táxi, percebeu imediatamente que algo estava errado. Ela parecia nervosa, apreensiva. O que houve? Perguntou assim que ela se aproximou. Margarida olhou para os lados antes de responder. Acho que alguém está me seguindo. José franziu o senho, a expressão imediatamente se tornando séria. Como assim? Ela respirou fundo e contou tudo. O homem de boné, a sensação de estar sendo vigiada, o medo crescente. José fechou os punhos. Você deveria ter me contado antes. Eu não queria te preocupar, Margarida murmurou. Ele a encarou, os olhos carregados de preocupação. Você é minha filha, é minha prioridade. Ela sentiu um aperto no peito ao ouvir isso. Passara a vida inteira sem ninguém que a protegesse, sem ninguém que se importasse assim. Eu vou cuidar disso, José garantiu. Como? Ele puxou o telefone do bolso e digitou um número. Quero um segurança particular para minha filha. A partir de hoje, quero alguém vigiando os passos dela, garantindo que nada aconteça. Margarida arregalou os olhos. Pai, não precisa. Precisa sim. Ele cortou, com firmeza. Até sabermos quem está por trás disso, não vou correr riscos. Margarida suspirou. Sabia que não adiantaria discutir. Tudo bem. José respirou fundo, tentando se acalmar. Agora venha. Quero te mostrar algo. Eles entraram na casa e José a levou até o escritório sobre a mesa. Havia uma pasta grossa, cheia de documentos antigos. O que é isso? Margarida perguntou. Registros do acidente? Tudo o que consegui reunir ao longo dos anos? Ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. José abriu a pasta e apontou para uma foto. Era o carro, completamente destruído, o metal retorcido, as marcas de queimadura. O vidro estilhaçado. Margarida engoliu em seco. Esse era o carro da minha mãe. José assentiu. Ela passou os dedos pela borda da foto, sentindo um nó na garganta. E como eu sobrevivi? José fechou os olhos por um instante antes de responder. Essa é a pergunta que eu também me faço há 20 anos. Ele apontou para um relatório. Olhe isso. Margarida pegou o papel e leu as primeiras linhas.
Era um relatório policial da época do acidente, mas algo chamou sua atenção. Aqui diz que um outro carro foi visto deixando o local logo depois da batida. José assentiu. Exato, mas nunca investigaram isso a fundo. Ela sentiu um arrepio. Você acha que foi um acidente ou... José suspirou. Eu já não sei mais no que acreditar. Margarida mordeu o lábio inferior. Você acha que alguém pode ter me tirado do carro naquela noite? José a olhou nos olhos. Eu acho que alguém fez de tudo para que nunca nos reencontrássemos. O silêncio caiu pesado entre os dois. Margarida respirou fundo. O que fazemos agora? José fechou a pasta e olhou para ela com determinação. Agora, descobrimos quem destruiu nossa família. José não conseguia tirar da cabeça a última conversa que teve com Margarida. A possibilidade de que o acidente não tivesse sido um mero acaso martelava em sua mente. E se alguém realmente tivesse feito aquilo de propósito, a ideia era absurda e aterrorizante, mas fazia cada vez mais sentido. Ele passou a noite revisando cada documento, cada laudo policial, tentando encontrar algo que pudesse ter passado despercebido há 20 anos, mas tudo parecia cuidadosamente calculado. Como se alguém tivesse feito questão de apagar qualquer vestígio da verdade. A única pista concreta que tinham era a menção a um segundo carro deixando o local do acidente logo após a batida. O relatório policial dizia que nunca haviam conseguido identificar o veículo, mas agora, com Margarida viva e tantas peças começando a se encaixar, José não podia mais aceitar aquela resposta. Na manhã seguinte, a primeira coisa que fez foi ligar para um velho conhecido, Figueiredo, o advogado da família Almeida. José, o que posso fazer por você? A voz do advogado soou do outro lado da linha. Preciso da sua ajuda. Quero que reabra a investigação sobre o acidente de 20 anos atrás. Houve um longo silêncio antes de Figueiredo responder. José, você tem certeza disso? Esse caso foi encerrado há décadas. Não há mais nada a ser descoberto. Não, Figueiredo. Eu sei que há. Minha filha está viva. Ela sobreviveu ao acidente e cresceu em um orfanato sem nunca saber quem era. Alguém a tirou daquele carro. Alguém quis que acreditássemos que ela estava morta. E eu vou descobrir quem foi. O advogado suspirou pesadamente. Se é isso que quer, eu posso ajudar. Mas isso pode mexer com segredos que talvez fosse melhor deixar enterrados. Segredos que destruíram minha família. Eu preciso saber a verdade. Figueiredo cedeu. Muito bem, vou revirar os arquivos e ver o que consigo encontrar. Mas, José, esteja preparado. Nem sempre a verdade é o que queremos ouvir. José sabia disso. Mas a essa altura, nada poderia ser pior do que passar mais 20 anos sem saber o que realmente aconteceu naquela noite. Enquanto isso, Margarida tentava seguir sua rotina no restaurante. Mas sua mente estava cada vez mais distante, desde que soubera do segundo carro no acidente. Sentia um aperto no peito que não conseguia explicar. Se alguém a tirou do carro naquela noite, quem teria sido e por quê? Ela estava tão distraída que não percebeu de imediato quando um homem entrou no restaurante e sentou-se em uma das mesas do fundo. Era um homem de meia idade, vestindo um terno escuro. Ele olhava ao redor como se estivesse avaliando o ambiente, mas seus olhos pousaram sobre Margarida, observando-a com atenção. Quando ela finalmente percebeu sua presença, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Algo naquele homem a deixou inquieta. Respirando fundo, pegou o bloco de notas e caminhou até a mesa. Boa tarde, posso anotar seu pedido? O homem sorriu, mas havia algo frio naquele sorriso. Uma água, por favor. Ela anotou, esperando que ele dissesse mais alguma coisa, mas o silêncio se prolongou quando Margarida se virou para sair. A voz dele a fez parar. Você é Margarida Santos, certo? Ela franziu a testa, surpresa. Sim. Por quê? O homem inclinou-se levemente para a frente, seus olhos avaliando cada detalhe dela. Ou deveria chamá-la de Sofia Almeida. O ar sumiu dos pulmões de Margarida, como ele sabia disso. Seu coração começou a bater acelerado. Mas ela tentou manter a calma. Desculpe, mas eu não sei do que está falando. O homem riu baixo, balançando a cabeça. Não precisa fingir. Eu sei exatamente quem você é. E sei que você está mexendo em coisas que não devia. O medo subiu por sua espinha. Quem é você?
O homem colocou uma nota de R$ 100 sobre a mesa e se levantou lentamente. Só um conselho, minha querida. Pare de fazer perguntas. Algumas verdades não deveriam ser descobertas. E então ele saiu do restaurante, deixando Margarida ali, congelada. Seu corpo inteiro tremia. Ela pegou o celular com mãos trêmulas e discou rapidamente. Pai, precisamos conversar. Agora José a recebeu em sua casa meia hora depois. Ele soube assim que abriu a porta e viu o rosto pálido de Margarida, que algo muito sério havia acontecido. Filha, o que houve? Ela entrou rapidamente, fechando a porta atrás de si. Alguém esteve no restaurante hoje. Um homem. Ele sabia quem eu sou. Sabia sobre o exame de DNA. Ele disse para eu parar de investigar. José sentiu uma onda de raiva subir por seu corpo. Como ele era? Você se lembra de alguma coisa? Meio calvo, terno escuro. Não disse o nome, mas falou como se estivesse me vigiando há muito tempo. José cerrou os punhos. Alguém estava tentando impedir que a verdade viesse à tona. Ele pegou o telefone e discou para Figueiredo. Preciso que descubra tudo sobre um homem de meia idade, calvo, que usa terno escuro. Ele esteve no restaurante da minha filha e a ameaçou do outro lado da linha. O advogado suspirou. Vou ver o que consigo descobrir, mas José, agora você está pisando em território perigoso. Eu não me importo. Quem quer que esteja por trás disso, precisa pagar pelo que fez. Quando desligou, José olhou para Margarida e segurou suas mãos. Eu prometo que não vou deixar nada acontecer com você. Ela assentiu, mas o medo ainda estava em seus olhos. E se eles tentarem algo, eu não vou deixar a partir de hoje. Você não anda mais sozinha. Coloquei um segurança para te acompanhar. Margarida queria protestar, mas sabia que seria inútil. Aquela situação não era mais apenas sobre o passado. Agora, era uma ameaça real. Alguém estava disposto a tudo para impedir que soubessem a verdade, e José não ia descansar até descobrir quem era. José nunca havia sentido tanta fúria em sua vida. Ele passou anos vivendo com a dor de perder sua família, acreditando que o destino havia sido cruel. Mas agora, com cada nova peça do quebra-cabeça, percebia que a tragédia que o assombrou por 2 décadas não foi apenas um golpe do acaso. Alguém quis destruir sua vida. E agora estavam tentando impedir que ele descobrisse a verdade. Depois de ouvir Margarida contar sobre o homem misterioso que a abordou no restaurante, José percebeu que as coisas estavam saindo do controle. Se antes era apenas uma suspeita, agora era um fato. Alguém estava observando cada movimento deles e estava disposto a qualquer coisa para que a verdade nunca viesse à tona. Ele precisava agir. Enquanto Margarida ainda estava sentada em sua sala, visivelmente abalada, José discou um número no telefone. Seu velho amigo e advogado, Figueiredo, atendeu após o segundo toque. Figueiredo, precisamos conversar. Consegui algumas informações sobre o homem que ameaçou sua filha. José apertou os punhos. Diga, o nome dele é Ramiro Duarte. Ele tem um histórico, digamos, duvidoso. Trabalhou como investigador particular para algumas pessoas muito poderosas nos últimos anos. E, José, o mais interessante é que, há 20 anos, ele foi contratado para fazer uma busca especial na mesma época do acidente de sua esposa. O sangue de José gelou. Você está dizendo que esse homem pode ter estado envolvido naquela noite? Não posso afirmar com certeza, mas há registros de que ele estava na região do acidente na mesma data. Ele sumiu por um tempo depois disso, reaparecendo anos depois trabalhando como segurança particular para... Bem, alguém que você conhece muito bem. O silêncio do outro lado da linha fez o coração de José acelerar. Figueiredo, diga logo, quem? O advogado respirou fundo. Silvia Almeida. José sentiu o mundo girar ao redor dele. Sua irmã, a mulher que esteve ao seu lado depois do acidente, a única família que ele achava que ainda lhe restava. Era ela. Silvia sempre foi ambiciosa, mas José nunca imaginou que ela pudesse estar envolvida diretamente na destruição de sua vida. Mas se Ramiro Duarte trabalhava para ela, significava que ela sabia da verdade esse tempo todo. E nunca disse nada. O ódio subiu como fogo por seu peito. Ele desligou o telefone sem dizer mais nada e se levantou abruptamente. Margarida percebeu a mudança imediata na expressão dele. O que foi? O que aconteceu?
José passou a mão pelo rosto, tentando conter a raiva que crescia dentro de si. Sílvia. Margarida franziu a testa. Sua irmã? O que tem ela? José respirou fundo antes de responder. Aparentemente, o homem que te ameaçou no restaurante já trabalhou para ela. E há 20 anos, ele estava na mesma área do acidente. Na mesma noite em que tudo aconteceu, o rosto de Margarida perdeu a cor. Você acha que ela teve algo a ver com isso? José cerrou os punhos. Eu não acho mais nada, mas eu vou descobrir. Agora mesmo. Ele pegou as chaves do carro e se dirigiu para a porta. Mas Margarida se levantou rapidamente. Eu vou com você. José hesitou por um momento, mas ao olhar para Margarida, viu a mesma determinação que existia dentro dele. Ela tinha o direito de saber. A mansão de Sílvia ficava no alto de um bairro nobre, cercada por um imenso jardim. José estacionou o carro de forma brusca e saiu antes mesmo de o motor desligar completamente. Margarida correu atrás dele, sentindo a tensão no ar. A empregada abriu a porta, assustada com a forma abrupta como José entrou. Onde está Sílvia? Ele perguntou, sua voz carregada de fúria, antes que a mulher pudesse responder. Sílvia apareceu no topo da escada, impecável como sempre. Um vestido elegante e uma taça de vinho na mão. Ora, irmão, que surpresa! Ela sorriu, mas seus olhos brilharam com algo que Margarida não conseguiu definir. José subiu os degraus em passos firmes até parar diante dela. Você já sabe por que estou aqui. O sorriso dela vacilou por um segundo. Não faço ideia do que você está falando. Pare de fingir. Sílvia, eu sei sobre Ramiro Duarte. Sei que ele estava no local do acidente há 20 anos. Sei que ele trabalha para você. Então me diga, de uma vez por todas, o que diabos aconteceu naquela noite? O rosto de Sílvia permaneceu imóvel, mas Margarida percebeu quando ela apertou os dedos ao redor da taça. Por um longo momento, houve silêncio. Então, Sílvia soltou uma risada baixa, bebendo um gole de vinho antes de responder. E o que você faria se soubesse? José sentiu o sangue ferver. Eu já sei, Sílvia. Só quero ouvir você admitir. Você foi responsável pelo acidente da minha esposa e pela separação da minha filha de mim? Não foi. Margarida sentiu o coração acelerar. Sílvia permaneceu em silêncio por alguns segundos, olhando diretamente nos olhos de José. Então, para surpresa de ambos, ela riu. Finalmente, irmão. Você sempre foi tão cego. José apertou os punhos, tentando controlar a raiva. Por quê? Por que fez isso? Sílvia pousou a taça sobre a mesa próxima e caminhou lentamente pelo salão. Porque eu estava cansada de viver à sua sombra. Cansada de ser apenas a irmã de José Almeida. Você teve tudo. A empresa, o dinheiro, a esposa perfeita, a filha adorável, e eu nada, apenas a obrigação de aplaudir seu sucesso. Ela se virou para ele, os olhos brilhando com uma emoção que Margarida não soube dizer se era raiva ou orgulho. Então eu decidi mudar isso. O silêncio que se seguiu foi cortante. José fechou os olhos, sentindo um nó na garganta. Você me fez viver 20 anos de luto. Me fez acreditar que minha filha estava morta. Como pôde, Sílvia suspirou, pegando a taça de vinho de volta. Foi um erro. Eu nunca quis que Sofia sobrevivesse. Mas o destino tem suas ironias. Margarida sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A mulher diante dela não tinha remorso. José apontou um dedo para a irmã. Você vai pagar por isso. Sílvia deu um passo à frente, o olhar frio. E quem vai me fazer pagar, José? Você. O que você tem além da sua raiva? José não respondeu. Apenas pegou o telefone e mostrou a tela. Sílvia empalideceu. A gravação estava em andamento. Eu tenho provas, Sílvia. E agora, a polícia também. Sílvia olhou para o telefone. Depois para José. Sua expressão permaneceu firme, mas Margarida percebeu o sutil tremor em suas mãos. Pela primeira vez, Sílvia Almeida percebeu que seu império de mentiras estava prestes a desmoronar. O silêncio que tomou conta da mansão de Sílvia parecia sufocante. José continuava segurando o telefone. A tela ainda exibindo a gravação, ele havia capturado cada palavra, cada confissão venenosa que sua irmã havia deixado escapar. Dessa vez, não haveria como ela escapar, Sílvia. No entanto, não demonstrou pânico. Ela olhou fixamente para o telefone por alguns instantes e depois ergueu os olhos.
encarando o irmão com um sorriso de canto, quase desdenhoso. E o que pretende fazer com isso, José? Me denunciar? Me entregar para a polícia? José apertou os punhos, a raiva ainda queimando dentro dele. Sim, você vai pagar por tudo o que fez, pela morte da minha esposa, pelo sequestro da minha filha, por todos os anos de sofrimento que nos fez passar. Silvia soltou uma risada baixa e lenta, como se aquilo fosse uma grande piada. E você acha mesmo que é tão simples assim? Ela deu um passo à frente, sem desviar o olhar. Vamos ser realistas, irmão. Você pode ter essa gravação, mas eu tenho poder. Eu tenho influência. Você acha que a polícia vai simplesmente bater aqui e me levar, Margarida? Que havia permanecido calada até então. Deu um passo à frente, a voz carregada de indignação. Você destruiu vidas. Você arruinou a nossa família. Como pode agir como se nada disso fosse importante? Silvia finalmente olhou para Margarida, e um brilho cruel cruzou seu olhar. Ah, então agora você resolveu agir como Sofia Almeida. Já se acostumou com seu novo sobrenome, querida. Margarida sentiu um calafrio. Meu nome nunca mudou. Você tentou apagar minha existência. Mas aqui estou eu. Silvia inclinou a cabeça de lado, como se estivesse estudando Margarida. Você não faz ideia de como o mundo real funciona, não é? Cresceu como uma garçonete, longe da fortuna dos Almeida. Agora que voltou, acha que vai simplesmente herdar tudo, que vai recuperar os anos perdidos como se nada tivesse acontecido. Ela soltou um suspiro forçado e balançou a cabeça. Você é um problema, Margarida. E eu sempre soube que, se um dia voltasse, seria um problema ainda maior. José não conseguiu mais se conter. Se você se quer encostar nela, eu juro que farei com que você passe o resto da sua vida atrás das grades. Silvia sorriu, bebendo um último gole de vinho antes de pousar a taça na mesa de vidro ao lado. Então vamos ver quem vence essa disputa, querido irmão. Mas eu garanto uma coisa. Ela se aproximou, reduzindo a distância entre eles. Eu nunca perco. José sentiu os músculos do corpo ficarem rígidos. Ela ainda achava que tinha controle sobre tudo. Mas dessa vez, ele não recuaria. Ele segurou o telefone e apertou um botão. Eu já enviei essa gravação para o meu advogado, e ele já está providenciando a denúncia à polícia. Seu jogo acabou, Silvia. O sorriso dela se desfez por um breve momento. Pela primeira vez, José viu algo que nunca havia visto em sua irmã. Incerteza. Ela se virou abruptamente e pegou o telefone fixo da casa. Desligue tudo agora. O comando foi dado para quem quer que estivesse do outro lado da linha. José franziu o senho. O que você está fazendo? Silvia sorriu. Limpando rastros, coisa que você nunca soube fazer bem. Margarida sentiu um arrepio. Isso não vai mudar nada. A polícia já deve estar vindo para cá. Silvia olhou para ela e então para José. Então acho que não temos mais nada a discutir. José não se moveu. Ele queria ver sua irmã ser levada pela polícia ali, naquela mesma noite. Mas Silvia já havia jogado esse jogo antes. Ela sabia como fugir das consequências. Antes de sair, ele se virou para Margarida. Vamos embora, mas fique alerta. Ela não vai se render sem lutar. Margarida assentiu. Ela sabia que o verdadeiro confronto ainda estava por vir. Enquanto José e Margarida deixavam a mansão de Silvia, um carro preto estava estacionado a alguns metros dali. Dentro, Ramiro Duarte, o homem que havia ameaçado Margarida no restaurante, falava ao telefone. Eles saíram agora, mas parece que o Almeida tem provas contra ela. A voz do outro lado da linha soou fria. Então certifique-se de que essas provas nunca cheguem até a polícia. Ramiro desligou e observou o carro de José se afastar. A guerra havia começado no dia seguinte. José estava reunido com seu advogado em seu escritório. Ele queria garantir que todas as provas contra Silvia fossem encaminhadas corretamente para a polícia, sem chance de manipulação. O caso é sólido, José. A gravação é uma prova irrefutável, mas você sabe que sua irmã tem influência. Ela tentará adiar esse processo pelo máximo de tempo possível. José suspirou. Eu só quero justiça. Não me importa o quanto tempo leve. O advogado assentiu. Já fizemos a denúncia. Agora precisamos esperar o desenrolar do caso. Mas José sabia que não podia simplesmente esperar. Silvia não era do tipo que ficava de braços cruzados. E ele estava certo no final da tarde. Um incêndio misterioso destruiu o escritório do advogado de José.
Todos os documentos e provas físicas foram perdidos. José recebeu a notícia enquanto estava no escritório. Ele se levantou abruptamente, sentindo um nó de fúria apertar sua garganta. Foi ela, Margarida, que estava ao seu lado. Arregalou os olhos. Mas como ela conseguiu fazer isso tão rápido? José apertou os punhos. Porque ela já sabia o que iria acontecer. Ela está sempre um passo à frente. A raiva em seu peito se misturava com um sentimento de frustração. Mas ele não iria desistir. Ele pegou o telefone e discou para Figueiredo. Ela destruiu as provas. O que fazemos agora? A voz do advogado soou grave do outro lado da linha. Não se preocupe. Antes do incêndio, enviei cópias digitais para um contato confiável. Ainda temos nosso caso contra ela. José fechou os olhos, sentindo o alívio momentâneo. Ótimo, mas precisamos agir rápido. Se ela fez isso em um dia, não sabemos do que mais é capaz. Ele olhou para Margarida. Ela já provou que não vai parar. E agora que você está de volta, ela vai querer acabar com você também. Margarida engoliu em seco. Eu não vou me esconder. Não mais. José sorriu de leve. Não precisa, mas vamos nos preparar. Porque isso está longe de acabar. O escritório de José estava mergulhado em silêncio. Ele caminhava de um lado para o outro, os passos firmes ecoando pelo chão de mármore. Margarida estava sentada em uma poltrona próxima, observando o pai com um misto de preocupação e tensão. A revelação sobre Sílvia ainda pesava sobre eles. Era difícil aceitar que uma traição daquela magnitude pudesse ter vindo de dentro da própria família. Mas agora, depois do incêndio criminoso no escritório do advogado e da tentativa de apagar as provas, José sabia que Sílvia estava disposta a ir até o fim para manter sua farsa intacta. Ele não podia permitir isso. Seu telefone vibrou sobre a mesa. Era Figueiredo. Diga que tem boas notícias. José atendeu, sem rodeios. A voz do advogado estava tensa. A polícia já tem conhecimento da denúncia contra sua irmã. Mas, como eu temia, ela acionou sua influência. Está tentando desqualificar as provas, alegando que foram obtidas de forma ilegal. José apertou os olhos, contendo a fúria. Ela nunca desiste, não é? Nunca, mas ainda temos uma chance. Eu consegui algo que pode mudar tudo. José franziu o senho. O que... Figueiredo fez uma pausa antes de responder. Encontrei um homem que pode provar o envolvimento de Sílvia no acidente de 20 anos atrás. O silêncio tomou conta da sala. Margarida ergueu os olhos para José, sentindo o coração acelerar. Quem? A resposta veio como um choque. O motorista que causou o acidente. José sentiu o ar desaparecer dos pulmões. Ele ainda está vivo. Sim, e ele tem uma história para contar. 1 hora depois. José e Margarida estavam em um bairro afastado de São Paulo, em uma casa simples e desgastada pelo tempo. O homem que os aguardava, Antônio Moreira, era um senhor de cabelos grisalhos e olhar cansado. Quando José e Margarida entraram, ele se levantou devagar, apoiando-se na bengala. Obrigado por virem. Sua voz era rouca, carregada de arrependimento. José não perdeu tempo. Você sabe o que aconteceu naquela noite, não sabe? Antônio abaixou a cabeça, respirando fundo. Sim, e passei os últimos 20 anos tentando esquecer. Margarida sentiu um arrepio. O senhor estava lá. O homem assentiu, o olhar pesado. Eu dirigia o outro carro naquela noite. O coração de José bateu mais forte. Então foi você quem bateu no carro da minha esposa. Antônio fechou os olhos por um instante. Sim, mas não foi um acidente. As palavras pairaram no ar como um soco no estômago. José sentiu a raiva crescer dentro dele. Explique-se. Agora, Antônio passou a mão trêmula pelo rosto antes de continuar. Eu fui contratado. Fui pago para simular um acidente. A ordem era simples. Fazer o carro da sua esposa sair da estrada. Mas eu juro, eu nunca quis que aquilo acabasse daquele jeito. Margarida prendeu a respiração. Quem te pagou? O homem hesitou, mas finalmente disse o que José e Margarida já temiam. Sílvia Almeida. José fechou os olhos, tentando conter o ódio que queimava dentro dele. Então você destruiu minha família por dinheiro? Antônio balançou a cabeça, os olhos marejados. Eu não sabia que haveria uma criança no carro. Quando vi sua filha ali, pequena, machucada, eu entrei em desespero. Margarida arregalou os olhos.
Você me viu naquela noite. Ele assentiu. Sim, eu deveria ter ido embora, mas não consegui. Fiquei parado lá, olhando para você, tão indefesa. Então eu fiz a única coisa que achei certa naquela hora. José sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O que você fez? Antônio respirou fundo antes de responder. Eu tirei sua filha do carro antes que pegasse fogo. O impacto daquelas palavras fez Margarida sentir as pernas tremerem. Então foi você... Sua voz saiu baixa, quase um sussurro. O homem assentiu. Eu levei você para longe do local. Eu sabia que, se te deixasse ali, os policiais acreditariam que você tinha morrido também. Eu te deixei perto de uma cidade pequena, onde sabia que te encontrariam. E depois, eu fugi. José não sabia se sentia raiva ou alívio. Você salvou minha filha, mas destruiu minha família. Antônio assentiu, a dor visível em seu rosto. E eu pago por isso todos os dias. O silêncio tomou conta da sala. Depois de um tempo, José respirou fundo. Você está disposto a testemunhar contra Sílvia? O homem hesitou, mas depois assentiu lentamente. Já passei a vida inteira fugindo desse erro. Está na hora de consertar as coisas? Margarida sentiu uma onda de emoções tomar conta dela. Por anos, ela viveu sem saber o que aconteceu com sua família. Agora, finalmente, a verdade estava diante dela. Sílvia havia planejado tudo, e esse homem, de alguma forma, salvou sua vida. Agora, restava apenas uma coisa a fazer. José se levantou, apertando os punhos. Vamos acabar com isso de uma vez por todas. O sol começava a nascer no horizonte, quando José e Margarida finalmente voltaram para casa. Depois de anos vivendo com um vazio no peito, José sentia que, pela primeira vez, podia respirar sem o peso de um passado cheio de incertezas. Sílvia estava presa. A verdade finalmente havia sido revelada. E sua filha, Sofia, Margarida, estava ao seu lado. Eles entraram na casa em silêncio, exaustos, mas aliviados. Margarida se jogou no sofá, soltando um longo suspiro, enquanto José se sentava em uma poltrona próxima, observando-a com um olhar que misturava orgulho e gratidão. Eu ainda não acredito que tudo isso aconteceu, Margarida murmurou, fechando os olhos por um instante. José sorriu levemente. Nem eu. Foram 20 anos vivendo na escuridão, sem saber que você estava viva, agora que tudo veio à tona. É como se eu estivesse acordando de um pesadelo. Margarida abriu os olhos e olhou para ele. E agora? O que acontece? José cruzou as mãos sobre os joelhos e respirou fundo antes de responder. Agora, você tem uma vida inteira para reconstruir. E eu quero estar ao seu lado para isso. Margarida sentiu um nó na garganta. Eu não sei como me encaixar nesse mundo. Passei a vida inteira sem uma família. Agora, de repente, sou filha de um dos homens mais ricos do país. José se inclinou para a frente, segurando a mão dela. Não importa o que o mundo diga, Margarida. Você sempre foi minha filha. E agora que nos reencontramos, eu quero que você tenha tudo o que sempre deveria ter tido. Ela sorriu de leve. Mas a insegurança ainda era visível em seus olhos. E se eu não souber como lidar com isso? José apertou sua mão com carinho. Então aprendemos juntos. Não há pressa. O que importa é que estamos juntos agora. Margarida assentiu, sentindo um calor reconfortante dentro do peito. Pela primeira vez. Não estava sozinha. Nos dias seguintes, a história da queda de Sílvia Almeida tomou conta dos jornais. O caso foi amplamente noticiado. E os detalhes do acidente de 20 anos atrás chocaram o país. A mídia explorou cada detalhe, desde a descoberta de Margarida até a prisão da mulher que havia traído o próprio irmão. A empresa de José também foi alvo de atenção, e os acionistas começaram a pressioná-lo para esclarecer a situação. Mas, para José, nada disso importava mais do que o relacionamento com sua filha. Foi por isso que, uma semana depois, ele fez um anúncio inesperado. Durante uma reunião de diretoria, José entrou na sala de conferências e se posicionou no centro, olhando diretamente para os executivos da empresa. Sei que nos últimos dias, a família Almeida esteve nas manchetes pelos motivos errados, mas hoje estou aqui para fazer um anúncio que realmente importa. Ele fez uma pausa, olhando para Margarida, que estava sentada na ponta da mesa.
observando tudo com nervosismo. Quero apresentar a vocês minha filha, Margarida Almeida. O choque foi visível nos rostos dos executivos. Alguns murmuraram entre si, enquanto outros apenas observavam em silêncio. Muitos de vocês já conhecem a história. Durante anos, acreditei que minha filha estava morta. Mas agora, a verdade veio à tona. E, como minha herdeira, Margarida terá um papel importante nesta empresa. Assim que estiver pronta para isso, os acionistas trocaram olhares entre si. Um dos diretores mais antigos se manifestou. Senhor Almeida, com todo respeito, mas a senhorita Margarida nunca esteve envolvida nos negócios. Não seria arriscado colocá-la em uma posição de liderança tão cedo? José sorriu de canto. Ninguém nasce pronto, mas eu confio nela. E mais do que isso, acredito que esta empresa precisa de renovação. Margarida sentiu o coração disparar. Ela nunca havia imaginado que estaria naquele lugar, naquele momento. José olhou para ela e sorriu. E, se depender de mim, minha filha terá todas as oportunidades para aprender e crescer. Margarida respirou fundo. Ela não sabia se estava pronta para assumir um papel tão grande, mas uma coisa era certa. Não deixaria o passado definir seu futuro. Naquela noite, depois da reunião, José levou Margarida para jantar em um restaurante sofisticado. Mas, dessa vez, não como um homem que buscava respostas, e sim como um pai que finalmente encontrou sua filha. Eles conversaram sobre tudo, sobre o futuro, sobre a infância perdida, sobre os anos que poderiam ter tido juntos. Você se arrepende de alguma coisa? Margarida perguntou em certo momento, observando o pai atentamente. José sorriu tristemente. Me arrependo de não ter insistido mais, de não ter questionado as respostas que me deram na época. Se eu tivesse investigado antes, talvez tivéssemos nos reencontrado mais cedo. Margarida pegou a mão dele e a apertou. Mas agora estamos aqui, e isso é o que importa. José sentiu os olhos marejarem. Sim, e de agora em diante, nada mais vai nos separar. Eles brindaram, não apenas pelo reencontro, mas pelo futuro que finalmente podiam construir juntos. No presídio feminino, Silvia Almeida sentou-se no pequeno banco da cela e passou a mão pelos cabelos, o olhar perdido. Ela sempre acreditou que jamais seria pega, que sua influência, seu poder e sua inteligência a manteriam segura. Mas agora, estava ali, sozinha, encarando um destino que nunca imaginou para si. A porta de ferro rangeu quando se abriu, e uma das guardas entrou. Tem visita? Silvia ergueu os olhos, surpresa. Quem poderia querer vê-la agora? Ela caminhou até a sala de visitas e parou quando viu José sentado ali, esperando por ela. Ele não parecia furioso, apenas decepcionado. Ela se sentou à frente dele, cruzando os braços. Veio se despedir. José a observou por um momento antes de responder. Vim porque precisava olhar nos seus olhos e entender. Silvia arqueou uma sobrancelha. Entender o quê? Como você conseguiu viver todos esses anos sabendo que destruiu nossa família? Como conseguiu dormir à noite sabendo que minha filha estava viva e sozinha? Ela soltou um suspiro, mas pela primeira vez, não havia arrogância em seu olhar, apenas cansaço, porque eu me convenci de que estava certa, que eu merecia mais do que você, que tudo o que fiz foi para garantir meu lugar no topo. José a observou por mais alguns segundos, antes de se levantar. E valeu a pena. Silvia abaixou os olhos e não respondeu. José deu meia volta e saiu. Ele não precisava de uma resposta. O passado havia ficado para trás. Agora, ele tinha algo muito mais importante para cuidar. O futuro. Os dias seguintes foram diferentes de tudo que Margarida já havia vivido. Pela primeira vez em sua vida, ela sentia que fazia parte de algo maior. Durante anos, sua rotina se resumia ao trabalho no restaurante, as contas apertadas e a solidão que parecia acompanhá-la desde a infância. Agora, tudo havia mudado. Ela não era mais apenas Margarida Santos, a garçonete de um restaurante simples. Ela era Sofia Almeida, filha de José Almeida, herdeira de um império. Mas apesar da grandiosidade desse novo mundo, o que mais importava para ela não era a riqueza ou a posição social, era o fato de que tinha um pai. José fazia questão de estar presente em cada detalhe da sua vida agora. Ele a levava para a empresa todos os dias,
Apresentava-lhe os negócios, a ensinava sobre investimentos, contratos e estratégias de mercado, mas também fazia questão de manter a leveza da relação. Eles começaram a ter uma tradição. Todas as sextas-feiras, saíam para jantar em um restaurante diferente. Com tantos restaurantes, não sei como você ainda gosta de comer fora. Pai, Margarida brincou em uma dessas noites, enquanto provava um prato refinado que jamais teria experimentado antes. José riu. Talvez seja um hábito antigo, mas sabe do que eu gosto mesmo, de dividir essas experiências com você. Ela sorriu, sentindo o calor reconfortante daquela nova rotina. Eu também. Pai, certa manhã, enquanto José lia um relatório importante no escritório de sua casa, Margarida apareceu na porta. Tem 1 minuto. José olhou para ela e sorriu, deixando os papéis de lado. Para você sempre. Margarida entrou e sentou-se à frente dele. Tenho pensado muito ultimamente, desde que nos reencontramos. Minha vida mudou completamente, mas às vezes me pergunto se estou realmente pronta para tudo isso. José inclinou-se para a frente, atento. O que te preocupa? Ela respirou fundo. A empresa, o nome da família, essa responsabilidade enorme. Eu não quero decepcionar você. José sorriu, pegando a mão dela. Filha, escute bem. Você nunca vai me decepcionar. O que importa não é o que os outros esperam de você. É o que você quer para si mesma. Margarida mordeu o lábio inferior. E se eu ainda não souber o que quero? José riu. Então aproveite esse tempo para descobrir. Você tem o direito de errar, de tentar coisas novas, de encontrar seu próprio caminho. Ela assentiu, sentindo-se um pouco mais leve. Obrigada, pai. Você não sabe o quanto isso significa para mim. José sorriu. Eu tenho uma ideia. Mais tarde naquele dia, José levou Margarida para um passeio especial. Eles foram até um bairro antigo da cidade, onde ele costumava passar sua infância. Caminharam pelas ruas de paralelepípedos. Visitaram um café que ele frequentava quando era jovem. Às vezes, precisamos olhar para trás para entender para onde queremos ir, José disse, tomando um gole de café. Margarida olhou ao redor, absorvendo cada detalhe. Você já imaginou que sua vida tomaria esse rumo? Ele sorriu de leve. Nunca. Eu vim de uma família simples. Trabalhei duro para construir tudo isso, mas, no final das contas, nada disso teria valor se eu não tivesse com quem compartilhar. Ela o encarou por alguns segundos, absorvendo aquelas palavras. E agora você tem. José assentiu. Emocionado. Agora eu tenho. A reconciliação entre pai e filha não foi apenas um processo emocional, mas também uma transformação na vida de Margarida. Ela decidiu que queria aprender mais sobre a empresa antes de assumir qualquer cargo de liderança. Então, começou de baixo, conhecendo cada setor, ouvindo histórias dos funcionários, aprendendo sobre as engrenagens que moviam aquele império. José a apoiava em tudo. Certa tarde, enquanto estavam no escritório, ele a chamou para uma conversa. Filha, eu estive pensando em algo. Margarida franziu a testa. O quê? José pegou uma pasta e colocou sobre a mesa. Quero abrir uma fundação beneficente em seu nome, algo voltado para ajudar jovens órfãos a terem mais oportunidades. Os olhos de Margarida brilharam. Sério? José sorriu. Sim, eu sei o quanto você lutou sozinha. Sei como foi difícil, e acredito que podemos usar nossa influência para fazer a diferença na vida de outras crianças que passaram pelo que você passou. Margarida sentiu um nó na garganta. Isso significa muito para mim. Eu adoraria ajudar. José pegou sua mão e apertou com carinho. Então vamos fazer isso juntos. Com o passar dos meses, Margarida se sentiu cada vez mais segura ao lado do pai. Eles passaram a trabalhar juntos, dividir decisões, criar novas ideias, mas acima de tudo, fortaleceram o laço que havia sido interrompido por 20 anos. Certa noite, José a levou para jantar em um restaurante mais simples, parecido com o que ela costumava trabalhar. Por que me trouxe aqui? Margarida perguntou, olhando ao redor. José sorriu. Porque quero que nunca se esqueça de onde veio. Não importa o quão alto você vá, nunca perca suas raízes. Ela olhou para o pai e sorriu. Eu nunca vou esquecer. Eles brindaram. E pela primeira vez, Margarida sentiu-se completamente em paz.
Ela não era mais apenas a garçonete do restaurante, nem apenas a herdeira dos Almeida. Ela era Margarida. E, finalmente, sabia exatamente quem era. Os meses passaram rápido. O escândalo envolvendo Silvia Almeida começou a perder força nos jornais, dando espaço a outras manchetes. Mas, para José e Margarida, as cicatrizes do passado ainda estavam ali, sendo lentamente reconstruídas com o tempo e o amor que finalmente podiam compartilhar. Margarida agora se sentia mais segura. O nome Almeida carregava um peso que ela nunca imaginou ter sobre os ombros. Mas ao contrário do que pensava no início, não era esse nome que a definia. Ela era Margarida, a jovem que lutou para sobreviver sozinha, que trabalhou duro, que se reergueu apesar de todas as adversidades. E agora, pela primeira vez, não estava mais sozinha. José era um pai presente. Ele fazia questão de acompanhá-la em cada passo desse novo caminho, incentivando-a, guiando-a, mas nunca pressionando. Ele sabia que Margarida precisava encontrar sua própria voz, e isso era algo que só o tempo poderia proporcionar. Certa manhã, enquanto tomavam café juntos, José colocou um envelope sobre a mesa. "Quero te mostrar uma coisa." Margarida franziu a testa e pegou o envelope, abrindo-o com cuidado. Dentro, havia uma série de documentos. "O que é isso?" José sorriu. "Os papéis para oficializar seu nome como minha herdeira legal." Ela piscou, surpresa. "O quê?" Ele assentiu. "Eu sei que já falamos sobre isso, mas agora é oficial. A empresa, os bens, as ações. Tudo o que construí ao longo da minha vida também é seu, se quiser." Margarida olhou para os papéis por um longo momento, sentindo uma mistura de emoções. Não era pelo dinheiro, nem pelo poder. Era pelo significado. Aquele documento era a prova definitiva de que José não apenas a reconhecia como filha, mas que estava disposto a confiar nela completamente. "Pai, eu não sei o que dizer." José pegou sua mão e apertou com carinho. "Não precisa dizer nada agora. Só quero que saiba que essa é sua casa. Esse é seu lugar. Você sempre foi minha filha. Mas agora, o mundo também saberá disso." Ela sorriu, os olhos brilhando. "Obrigada." José sorriu de volta. "Não me agradeça. Apenas seja feliz." Com o tempo, Margarida foi assumindo mais responsabilidades na empresa, mas sempre com a calma que José havia lhe ensinado. Ela queria aprender cada detalhe, entender como tudo funcionava antes de tomar qualquer decisão importante. Mas, apesar da nova rotina, nunca deixou de lado suas origens. Nos fins de semana, fazia questão de visitar o restaurante onde trabalhou, cumprimentava seus antigos colegas, conversava com os clientes, lembrava-se de como era sua vida antes de tudo mudar. Em um desses dias, enquanto tomava um café no balcão, uma das garçonetes mais antigas sorriu para ela. "Sabe, Margarida, por mais que sua vida tenha mudado, você continua sendo a mesma, e isso é bonito de ver." Ela sorriu, tocada pelas palavras. "Eu nunca vou esquecer de onde vim. Isso faz parte de quem eu sou." Certa noite, José e Margarida estavam em casa, assistindo a um documentário juntos. Era algo simples, mas cada momento que passavam lado a lado parecia um presente. Em certo ponto, José olhou para ela e sorriu. "Sabe, tem algo que sempre quis perguntar. Você nunca me disse o que mais gostava de fazer quando era criança." Margarida riu. "Acho que nunca parei para pensar nisso, mas eu sempre amei música. Quando eu era pequena, costumava cantar para mim mesma antes de dormir. Era a única coisa que me fazia sentir menos sozinha." José a observou com um olhar terno. "Nunca te ouvi cantar." Ela sorriu. "Acho que perdi o costume. Mas, talvez um dia, eu cante para você." José riu. "Vou esperar por esse dia." Margarida encostou a cabeça no ombro do pai e fechou os olhos por um instante. A sensação de segurança era algo novo para ela, mas era algo que não queria perder nunca mais. No dia seguinte, José organizou um evento beneficente para lançar oficialmente a Fundação Sofia Almeida, voltada para ajudar jovens órfãos a encontrarem oportunidades e educação de qualidade. Quando Margarida viu o nome da fundação estampado no palco, sentiu um nó na garganta. Ela se virou para José. "Por que escolheu esse nome? Eu não uso mais Sofia há anos." José sorriu. "Porque foi esse o nome que sua mãe escolheu para você. E eu queria que ela estivesse presente nisso também."
Margarida sentiu os olhos marejarem. Ela nunca conheceu sua mãe, mas sentia que, de alguma forma, estava honrando sua memória. Durante o evento, José fez um discurso emocionante. A vida me ensinou que o maior tesouro que podemos ter não é o dinheiro, nem o poder, mas sim as pessoas que amamos. Passei anos sem minha filha, sem saber que ela estava viva, mas agora que a reencontrei, quero garantir que nenhum jovem passe pela solidão que ela enfrentou. Margarida não conteve as lágrimas. Quando subiu ao palco para falar, sua voz tremeu no início, mas logo encontrou sua força. Meu nome é Margarida Almeida, mas durante muito tempo, fui apenas Margarida Santos. Eu cresci sem uma família, sem saber de onde vim, mas apesar disso, nunca desisti de buscar um futuro melhor. Hoje, estou aqui porque alguém me deu a chance de recomeçar. E essa fundação existe para dar essa mesma chance a outras crianças que precisam. Aplausos ecoaram pelo salão. José a observava do canto do palco, com um orgulho imenso brilhando em seus olhos. A menina que ele acreditou ter perdido para sempre estava ali, diante dele, forte, segura, brilhando como uma estrela. E ele sabia que esse era apenas o começo de uma nova jornada. O evento beneficente da Fundação Sofia Almeida foi um grande sucesso. Nos dias seguintes, jornais e portais de notícias destacavam não apenas a generosidade do projeto, mas também a impressionante jornada de Margarida. As manchetes variavam, mas todas giravam em torno da mesma história. A herdeira perdida dos Almeida dá novo propósito à fortuna da família. Margarida Almeida transforma a tragédia em esperança para jovens órfãos. Margarida se surpreendeu com a repercussão. Ela nunca quis ser o centro das atenções. Seu único desejo era retribuir de alguma forma toda a ajuda que nunca teve quando criança. No entanto, agora que sua história estava exposta ao público, muitas pessoas começaram a procurá-la. Jornalistas queriam entrevistas, empresários queriam parcerias. Alguns até tentavam forçar relações falsas, na esperança de se aproximar da família Almeida. José percebeu o desconforto da filha e, em um jantar tranquilo em casa, tocou no assunto. Como você está lidando com tudo isso? Margarida suspirou, girando o garfo no prato antes de responder. Para ser sincera, ainda estou tentando entender. Passei a vida inteira sendo invisível e agora, de repente, todo mundo quer saber quem eu sou. José assentiu. Isso pode ser um desafio, mas você não precisa se deixar levar por essas expectativas. Você tem o direito de escolher como quer viver sua vida. Ela olhou para ele, grata por aquelas palavras. E o que você acha que eu deveria fazer? José sorriu. Acho que você deve seguir o seu coração. E se precisar de tempo para decidir, tudo bem. O importante é que você se sinta feliz com as suas escolhas. Margarida assentiu, sentindo um calor reconfortante dentro de si. Ela nunca teve alguém para guiá-la dessa forma. Agora, finalmente, tinha um pai que a apoiava, independentemente do caminho que escolhesse. Nos dias seguintes, Margarida decidiu se afastar um pouco dos holofotes e focar no que realmente importava para ela. A primeira iniciativa foi visitar pessoalmente alguns orfanatos, que poderiam ser beneficiados pela fundação. José a acompanhou em algumas dessas visitas e ficou impressionado ao ver como ela interagia com as crianças. Havia um brilho especial no olhar de Margarida ao conversar com elas, ao ouvir suas histórias, ao prometer que faria tudo o que estivesse ao seu alcance para ajudá-las. Foi em uma dessas visitas que algo inesperado aconteceu. Margarida estava conversando com uma menina de 7 anos chamada Isabela, quando a criança segurou sua mão e perguntou com inocência: "Você também cresceu em um lugar como este?" Margarida sorriu e assentiu. "Sim, passei minha infância em um orfanato." Os olhos da menina brilharam. "E agora você tem um pai." Margarida olhou para José, que observava a cena a poucos metros de distância. Ela sorriu. "Sim, agora eu tenho um pai." A menina segurou sua mão com mais força. "Então talvez um dia eu também tenha." O coração de Margarida apertou. Ela se abaixou para ficar na altura da menina e olhou diretamente em seus olhos. "Com certeza você terá. E eu prometo que vou fazer de tudo para que você e todas as outras crianças daqui tenham a chance de encontrar uma família." José, que assistia à cena, sentiu os olhos marejarem. Ele nunca se sentiu tão orgulhoso de alguém quanto se sentia de sua filha,
Com o passar dos meses, a fundação cresceu rapidamente, atraindo parcerias e investimentos. Margarida passou a dividir seu tempo entre os projetos sociais e o aprendizado na empresa da família. José, por sua vez, começou a pensar no futuro. Pela primeira vez, considerava a possibilidade de reduzir sua carga de trabalho e deixar a empresa nas mãos da nova geração. Em uma manhã ensolarada, ele chamou Margarida para um passeio no jardim da casa. Tenho pensado bastante sobre o que vem a seguir. Margarida franziu a testa. O que quer dizer? José respirou fundo. Passei a vida inteira construindo essa empresa, mas agora vejo que há outras coisas mais importantes. Quero aproveitar mais o tempo com você, quero viajar, conhecer lugares que nunca conheci. Ela sorriu. Isso significa que está pensando em se aposentar. José riu. Talvez não completamente, mas acho que está na hora de delegar mais responsabilidades. E acho que você está pronta para assumir um papel ainda maior. Margarida arregalou os olhos. Pai, eu ainda estou aprendendo. Ele segurou suas mãos com carinho. E vai continuar aprendendo. Mas você tem algo que poucos líderes têm, coração. Você sabe ouvir as pessoas. Sabe o que é realmente importante. Isso vale mais do que qualquer diploma. Margarida sentiu um nó na garganta. Eu prometo que não vou decepcionar você. José sorriu. Você nunca me decepcionaria. No fim da tarde, José e Margarida assistiam ao pôr do sol no terraço da casa. Sabe o que percebi, pai? O quê? Ela sorriu. Durante anos, pensei que nunca encontraria meu lugar no mundo. Mas agora, percebo que meu lugar não está apenas na empresa ou na fundação. Meu lugar está aqui, ao seu lado. José segurou a mão dela e assentiu. E meu lugar sempre foi ao seu lado. Só que eu não sabia. Eles ficaram ali, em silêncio, apreciando a vista. O passado havia sido marcado por dor, traição e perdas. Mas o futuro era promissor. E eles estavam prontos para vivê-lo. Juntos.